Nesse vídeo, eu vou estar tentando mostrar para vocês como a gente faz avaliação de reflexos profundos, tá? Então, os reflexos profundos, então, são os reflexos miotendinosos, tá? Então, normalmente, quando eu vou avaliar, tá, a gente utiliza essa ferramenta aqui, que a gente chama, então, de martelo Taylor de avaliação de reflexo, tá? E esse martelinho, então, ele tem um formato triangular, tá? Então a gente vai testar em alguns tendões só com a pontinha, porque a percussão é mais simples, exemplo, tendão patelar, e a gente vai testar em outros tendões com a ponta mais larga, tá? O que a gente avalia é alteração de reflexo, se a paciente tem um reflexo normal, uma normoreflexia, se a paciente, então, ela tem uma hiperreflexia profunda, ou se o paciente ele tem uma hiporreflexia profunda. Ainda pode ter uma arreflexia, ausência completa de reflexo, ou pode ter, no caso, em vez de uma hiperreflexia, pode ter o reflexo vivo, ou seja, ele é um pouco mais exacerbado, mas não chega a ser patológico. Como é que eu comparo, então, se ele é só exacerbado ou se aquilo ali é patológico? Para eu chegar a essa conclusão, então, se ele está só exacerbado ou se ele é patológico, eu tenho que comparar o patelar direito com o esquerdo, o quadricipital direito com o esquerdo, o calcâneo direito com o esquerdo. Aí a gente vai, nossa, mas é tudo exacerbado? Opa, então beleza. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, quando a gente está avaliando aqui, eu avalio primeiro o seguinte: se ela tem um padrão de hiperreflexia profunda, ou seja, apresentou hiperreflexia profunda no patelar, no aquileu, no quadricipital, ou seja, em todo um segmento, hiperreflexia profunda normalmente está associada com o quê? Está associada com síndrome piramidal, tá? Então, a maioria dos pacientes com AVC vai apresentar. Agora, se eu avalio que ela tem uma hiporreflexia, a maioria das doenças periféricas, das lesões periféricas, vão apresentar uma hiporreflexia ou uma arreflexia. Então, a gente tem que testar. E quando a gente fala de lesão periférica, pode estar periférica só aqui, distal, periférica de intermédio, distal, periférica mais proximal. Exemplo, paciente com lesão medular, ele não vai ter reflexo profundo nem aqui em cima, nem aqui, nem aqui. Agora, o paciente, então, que tem uma síndrome de Guillain-Barré, ou seja, que tem uma tendência de ter, primeiro, um comprometimento mais distal, ele vai começar a ter uma perda de reflexo mais distal e depois mais proximal, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa extremamente importante, todo mundo conhece esse teste de bater o martelinho, tá? E o pé subir. Todo mundo, isso é clássico. Se você pegar e botar para o seu filho, ele já sabe, porque ele aprendeu desde pequenininho que quando o médico bate com o martelinho lá, a perna chuta. Então, o que a gente vai fazer? Se eu vou fazer teste de reflexo, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o paciente fechar o olho. Para quê? Para ele não saber a hora que a gente vai fazer a percussão. Então, percussão no tendão, tá? Uma percussão, percussão no tendão, outra percussão. O que eu faço? Comparo um lado com o outro. Aqui, então, a gente testou tendão patelar. Aqui a gente testa tendão quadricipital, ó, outra pegada já, tá? Com o outro lado. E uma coisa que é importante, eu bato, faço a percussão e deixo, tá? Então, não faço o movimento e tiro, tá? Então, vou fazer o movimento, ó, bati e deixei, ó, bati e deixei, e a gente vai comparando. Se eu quiser fazer agora no tendão calcâneo, o que a gente vai fazer? Tá? Então, é muito melhor se ela tiver, então, com a perna dobrada, tá? Mas a tendência é eu vou segurar o pé e bater com essa parte aqui, ó, no tendão calcâneo, e vou perceber, então, se ela vai fazer o movimento para baixo. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa para membro superior. Então, eu vou testar tendão do peitoral, eu vou testar tendão bicipital, só que membro superior a gente sempre testa aqui, ó. Então, tendão peitoral, tendão bicipital, eu vou testar tendão radial e aí a gente vai fazendo todos os testes de reflexo. É muito importante a gente correlacionar reflexos com níveis medulares, principalmente se a gente está fazendo a avaliação, então, de síndromes periféricas. Se a pessoa apresenta uma hiporreflexia ou uma arreflexia, eu tenho sempre que correlacionar. Por quê? Porque todos os meus reflexos profundos, então, estão diretamente relacionados a grupos musculares. Aqueles grupos musculares, então, eles são inervados por segmentos, por raízes nervosas. Então, vou testar e vou tentar perceber qual é o segmento da medula que pode estar comprometido. Tá? Isso é muito mais
fidedigno, então, principalmente em avaliação de paciente medular, tá? A gente precisa fazer todos os testes e testar todos os segmentos, todos os reflexos de membro superior, todos os reflexos de membro inferior, quando a gente está pensando, então, em reflexos superficiais. Os reflexos profundos, perdão. Os reflexos superficiais a gente testa, então, ou com algodão ou com um pincelzinho de teste de avaliação de sensibilidade, tá? Aí a gente vai testar principalmente o reflexo abdominal, tá? E em pacientes com lesão medular baixa, aí a gente vai testar então reflexo cremasteriano e muitas vezes o reflexo anal, tá? Que aí vai ser por via invasiva, tá? Felipe, mas vai sair fazendo teste de reflexo anal em todo mundo? É claro que não, tá? Mas naquele paciente que tem uma lesão medular baixa e você precisa saber qual é o nível dessa lesão medular, nesse paciente se faz para ver se tem esse tipo de reflexo. Por quê? Porque a inervação é a mesma e você quer saber se ele tem alguma região inervada ainda, alguma função ali, principalmente para saber se esse paciente que tem uma lesão medular, ele vai conseguir ou não ter relação sexual. Ah, o paciente é cadeirante, ele não pode ter relação sexual? Depende. Se ele tiver reflexo cremasteriano, reflexo anal, ele consegue ter ereção, ejaculação, tudo normal. Se ele não tiver reflexo cremasteriano e reflexo anal, provavelmente ele vai ser incompetente para essas funções relacionadas à atividade, então, sexual.